Empurraram a velha senhora contra a parede do restaurante, gritando: "Você não serve nem para limpar mesas", enquanto ela tremia segurando o uniforme rasgado. Os clientes riram, tiraram fotos. Ninguém fez nada. Ela abaixou a cabeça, envergonhada, pronta para sair dali humilhada. Mas o homem sentado sozinho naquela mesa do canto se levantou devagar, olhou para ela com um brilho estranho nos olhos, e o que ele disse em seguida congelou o restaurante inteiro. Quando descobriram quem aquela mulher realmente era e o que tinha nas mãos dele, o chão sumiu debaixo dos pés de todo mundo. Maria Helena Tavares Costa acordou às 4:30 da manhã daquela segunda-feira, como fazia todos os dias, desde que aprendera que o trabalho dignifica, não importa qual seja. Aos 67 anos, cada movimento ao sair da cama estreita da pensão no Brás exigia um esforço consciente. Os joelhos estalavam, as costas reclamavam, mas ela não se permitia fraquejar. Olhou para o espelho manchado do banheiro coletivo e viu uma mulher que já fora outra pessoa, em outra vida. As rugas profundas ao redor dos olhos castanhos contavam histórias que ninguém mais se importava em ouvir. Vestiu o uniforme azul desbotado com o mesmo cuidado com que anos atrás vestia ternos de alfaiataria italiana. Passou os dedos pelo tecido simples, sentindo cada fio. Ela sabia de tecidos, entendia de costuras, de caimento, de qualidade. Mas isso era antes de Carlos Eduardo partir, antes das dívidas, antes de tudo desmoronar como um castelo de cartas sob chuva forte. Pegou a pequena pasta de couro surrado que guardava debaixo da cama. Estava gasta, o fecho mal funcionava, mas era tudo que restava daqueles tempos. Abriu por um segundo, apenas para confirmar que os documentos ainda estavam ali. Fotos amareladas, recortes de jornal, papéis timbrados. Fechou rapidamente, como quem guarda segredos que doem demais para serem revisitados. A chuva começou quando ela saiu na rua às 5:15. Fina, gelada, típica de abril em São Paulo. Maria Helena não tinha guarda-chuva. Protegeu a pasta contra o peito e caminhou as 6 quadras até o ponto de ônibus. Seus sapatos pretos de sola gasta faziam um barulho úmido a cada passo. Chegaria ao restaurante Nobre Brasilis encharcada, mas chegaria no horário. Sempre chegava no horário. O Nobre Brasilis se erguia imponente na esquina da Rua Augusta com a Alameda Jaú, no coração dos jardins. Fachada de vidro fumê, letreiro em neon dourado, vasos de plantas ornamentais que custavam mais que o aluguel mensal da pensão de Maria Helena. Ela parou por um segundo na calçada oposta, olhando para o prédio. Seu peito apertou. Aquele lugar, aquele terreno. Respirou fundo e atravessou a rua. Eram 5:55 quando tocou a campainha da porta dos fundos. Uma mulher loira de cabelos presos em coque impecável, unhas vermelhas longas demais, maquiagem pesada demais para tão cedo, abriu com uma expressão de tédio absoluto. "Você é a nova da limpeza?" perguntou sem sequer dizer bom dia. "Sim, senhora. Maria Helena Tavares Costa. Bom dia." Ela estendeu a mão. Vanessa Rodrigues Santini olhou para a mão estendida como quem olha para algo desagradável. Não a cumprimentou. Seus olhos percorreram Maria Helena de cima a baixo, demorando-se no uniforme encharcado, nos sapatos velhos, nas mãos enrugadas que ainda seguravam a pasta surrada. Esperava alguém mais jovem. Vanessa suspirou, irritada. "Mais ágil. Você vai dar conta?" "Vou sim, senhora. Pode confiar." Maria Helena sorriu com gentileza genuína, aquele tipo de gentileza que vem de quem já sofreu o suficiente para saber que crueldade não leva a nada. Vanessa revirou os olhos. "Deixa essa pasta aí no canto. Você não vai precisar de nada disso aqui dentro. Prefiro manter comigo se não for incômodo." "É incômodo. Deixa ali." Vanessa apontou para um canto empoeirado perto das lixeiras. Maria Helena hesitou. Seus dedos apertaram a alça da pasta.
Mas precisava do emprego, precisava desesperadamente. Colocou a pasta onde Vanessa indicou, mas não antes de tocar a superfície de couro uma última vez, como quem toca um talismã. Os banheiros estão imundos, começa por lá. Vanessa entregou um balde, panos e produtos de limpeza. E cuidado para não quebrar nada. Tudo aqui é importado, caro. Provavelmente mais do que você ganha em um ano. Durante toda a manhã, Maria Helena limpou, esfregou azulejos, poliu espelhos, lavou o chão de mármore travertino do hall de entrada. Suas costas doíam, os joelhos reclamavam a cada vez que se abaixava, mas ela não parava. E durante todo esse tempo, Vanessa a seguia, como uma sombra cruel, estava sempre ali, fazendo comentários. Olha essas mãos tremendo, você tem Parkinson ou é só velhice mesmo? Mais rápido, você acha que eu te pago para passar o dia inteiro em um banheiro? Cuidado com esse vaso. Vale mais que você. Maria Helena não respondia. Mantinha a cabeça baixa, o rosto sereno, continuava trabalhando. Mas por dentro cada palavra era uma facada, não pela crueldade em si. Maria Helena já tinha enfrentado perdas que faziam crueldade verbal parecer brisa suave. Era pela familiaridade daquele lugar. Cada canto daquele restaurante ecoava memórias que ela tentava sufocar. Por volta do meio-dia, o movimento começou. Empresários de terno, mulheres de salto alto, jovens executivos com notebooks e celulares caros. O nobre Brasília se transformava. Conversas animadas, risos, o tilintar de taças de vinho. Maria Helena estava no salão principal, de joelhos, esfregando o piso de madeira envernizada, quando isso aconteceu. Ela se levantou para trocar a água do balde. Seus joelhos protestaram. Ela vacilou por uma fração de segundo, apenas o suficiente para seu cotovelo esbarrar na mesa 3, onde um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, terno azul marinho que gritava dinheiro, conversava ao telefone enquanto gesticulava com uma taça de vinho tinto. A taça tombou. O líquido vermelho escuro espalhou-se pela toalha branca, escorreu pela borda da mesa, manchou a manga da camisa do homem. O silêncio foi instantâneo. Mas que diabos! O homem se levantou de um salto, olhando para a manga manchada com horror genuíno. Senhor, me desculpe, eu... Maria Helena começou, mas não teve chance de terminar. Vanessa surgiu como um furacão. Seu salto agulha batia no chão com força, ecoando pelo restaurante agora completamente silencioso. Todos os olhares se voltaram para a cena. Você é incompetente! Vanessa gritou, o rosto vermelho de raiva. Velha, inútil! Eu sabia que não devia ter te contratado. Foi um acidente. Vanessa avançou, ficando cara com Maria Helena. Seu hálito cheirava a menta e raiva. Você acabou de arruinar uma camisa que custa R$3.000. Você sabe quanto é R$3.000, sua velha decadente. Os clientes observavam, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Vários pegavam os celulares e começavam a filmar. Fábio Meirelles, o dono da camisa manchada, cruzou os braços e olhou Maria Helena de cima a baixo. Pessoas assim deveriam ter vergonha de sair de casa nessa idade. Deviam ficar em casa dos filhos, não atrapalhando quem trabalha. Algumas risadas nervosas ecoaram pelo salão. Maria Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas manteve a postura ereta. Senhor, me desculpe profundamente. Vou pagar a lavanderia, ou a camisa, se necessário. Aquele tecido, se não me engano, é linho egípcio, 180 fios. Com tratamento adequado, a mancha sai completamente. Houve um momento de silêncio. Então Vanessa gargalhou. Uma gargalhada alta, cruel, performática. Olha só, a faxineira é expert em tecidos finos. Me diz, Maria Helena, onde você aprendeu sobre linho egípcio? Foi quando lavava as calçadas da sua rua? Mais risadas. Os celulares captavam tudo. Maria Helena começou, mas sua voz falhou. A única coisa que você devia ter lidado na vida foram trapos sujos. Vanessa continuou, alimentada pela plateia.
E sabe de uma coisa? Você nem isso consegue fazer direito. Foi então que Vanessa perdeu completamente o controle. Agarrou Maria Helena pelo braço com força brutal. Suas unhas compridas cravaram na pele enrugada. Maria Helena soltou um grito abafado de dor. Você não serve nem para limpar mesas. E empurrou. Maria Helena foi arremessada contra a parede de tijolos expostos perto da entrada da cozinha. Suas costas bateram com força. Um estalo seco. O uniforme rasgou na altura do ombro. Ela escorregou, caiu de joelhos, ficou ali, tremendo, segurando o tecido rasgado. As lágrimas escorriam livremente agora, desciam pelas rugas profundas, caíam no chão de madeira que ela mesma havia limpado com tanto cuidado. Os celulares filmavam, todos filmavam. Ninguém se levantou, ninguém ajudou. Fábio Meirelles balançou a cabeça com desdém. Que tragédia! Alguém deveria chamar os filhos dessa coitada. Maria Helena fechou os olhos. A humilhação era completa. Ela começou a juntar suas coisas com mãos trêmulas, pronta para sair dali, para nunca mais voltar, para desaparecer na insignificância que o mundo parecia tão determinado a lhe atribuir. Foi quando ouviu os passos. Passos lentos, medidos, deliberados. O som de sapatos de couro de qualidade sobre madeira envernizada. Maria Helena mantinha os olhos fechados, as lágrimas ainda escorrendo, quando ouviu uma voz que não esperava. Grave, calma, controlada de um jeito que fazia o ar da sala ficar mais denso. Com licença, ela abriu os olhos. Um homem estava de pé perto dela. Alto, devia ter uns 70 anos, cabelos completamente brancos penteados para trás, óculos de armação discreta, terno cinza de corte impecável. Mas não era o terno que chamava a atenção, era a postura, a presença. Ele emanava autoridade da forma que apenas pessoas verdadeiramente poderosas emanam, sem precisar gritar, sem precisar se impor. Rodrigo Augusto Mendes, advogado tributarista há 42 anos, um dos homens mais respeitados nos círculos empresariais de São Paulo, estava olhando para Maria Helena com uma expressão que ela não conseguia decifrar. A senhora está machucada? Ele perguntou, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Maria Helena hesitou, depois aceitou. A mão dele era firme, segura. Ele a ajudou a ficar de pé com gentileza genuína. Eu estou bem, ela murmurou, limpando as lágrimas. Não está. Rodrigo tirou um lenço de tecido do bolso, passou para ela. Depois, se virou para Vanessa. Você é a proprietária deste estabelecimento? Vanessa, que havia ficado momentaneamente paralisada, recompôs-se rapidamente. Sim, e o senhor é? Alguém que acabou de presenciar uma agressão física em seu restaurante. Rodrigo falava devagar, cada palavra pesada, medida. Testemunhei você empurrar esta mulher contra a parede. Vi o uniforme rasgar, ouvi ela gritar de dor. Olha, senhor, com todo respeito, isso não é da sua conta. Ela é minha funcionária e... Você está despedida. A voz veio de trás do balcão. Era Marcos Vinícius Santini, o verdadeiro dono do Nobre Brasilis. Um homem de 50 e poucos anos, corpulento, que raramente aparecia no restaurante durante o expediente. Estava ali por acaso, verificando o estoque da adega. Vanessa virou-se pálida. O quê? Você me ouviu perfeitamente. Marcos saiu de trás do balcão, vinha em direção ao salão com passos pesados. Vanessa, eu te contratei como gerente há 3 meses. 3 meses. E em todo esse tempo, tive 6 reclamações de clientes sobre seu comportamento. 6. Funcionários pedindo demissão porque não aguentam trabalhar com você. E agora isso. Ele gesticulou para Maria Helena, para o uniforme rasgado, para a cena toda. Você acabou de agredir fisicamente uma funcionária, na frente de clientes, sendo filmada. Marcos tirou o celular do bolso. Aliás, eu mesmo filmei os últimos minutos. Tenho tudo aqui. A agressão, as humilhações, tudo. Vanessa estava tremendo agora, mas de raiva, não de medo.
Ela manchou a camisa do cliente. Ela é incompetente. Eu estava apenas... Calhe a boca. A voz de Marcos era fria como gelo. Apenas calhe a boca. Pega suas coisas e sai, agora. Você vai receber uma notificação de demissão por justa causa e pode ter certeza que vou compartilhar essas gravações com meu advogado. Vanessa olhou ao redor, procurando apoio. Os clientes olhavam para outro lado. Fábio Meirelles tinha ficado completamente quieto, a arrogância anterior evaporada. Vocês vão se arrepender, Vanessa cuspiu as palavras. Todos vocês. Retire-se imediatamente, Marcos repetiu. Ou chamo a polícia. Vanessa pegou sua bolsa de grife com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Passou por Maria Helena sem olhar e saiu batendo a porta com violência. O silêncio que ficou era denso, constrangedor. Marcos se aproximou de Maria Helena. Senhora, eu peço desculpas profundas pelo que aconteceu. Isso é inaceitável. Absolutamente inaceitável. Senhor Rodrigo. A voz de Maria Helena saiu trêmula. Eu não quero causar problemas. Eu só... Não é, senhor Rodrigo. A voz do advogado a interrompeu gentilmente. Ele estava olhando para ela de um jeito estranho agora, intenso, como se tentasse decifrar algo. Meu nome é Rodrigo Augusto Mendes, e eu tenho uma pergunta, se me permite. Ele apontou para a pasta de couro surrado que estava jogada no canto perto das lixeiras. Aquela pasta é da senhora? Maria Helena assentiu confusa. Posso ver? Ela hesitou. Depois assentiu de novo. Rodrigo caminhou até o canto. Pegou a pasta com cuidado, como quem segura algo precioso. Voltou, estendeu para Maria Helena. Por favor, abra. Com mãos trêmulas, Maria Helena abriu a pasta. Tirou os documentos. Fotos antigas, recortes de jornal amarelados, papéis timbrados com selos oficiais. Rodrigo pegou um dos documentos. Seus olhos percorreram o texto. Depois, ele ficou completamente imóvel. Meu Deus! Sussurrou. O que foi? Marcos perguntou, aproximando-se. Rodrigo levantou os olhos, olhou para Maria Helena com uma expressão de choque absoluto. Você é Maria Helena Tavares Costa. A Maria Helena Tavares Costa. O restaurante ficou em silêncio total. Você é a fundadora da Tecituras Tavares, a maior tecelagem de tecidos finos do Brasil nos anos 80 e 90. Maria Helena fechou os olhos. As memórias voltaram. Era. Ela disse baixinho. Eu era. Rodrigo virou-se para a plateia, ainda segurando o documento. Senhoras e senhores, vocês acabaram de humilhar uma mulher que há 25 anos empregava mais de 1.200 pessoas, que fornecia tecidos para as maiores marcas de moda do país, que construiu um império do zero. Ele apontou para o prédio ao redor deles. E vocês sabem onde estamos agora? Sabem qual era este terreno antes? Ninguém respondeu. Este terreno, Rodrigo continuou, a voz crescendo, era a sede da Tecituras Tavares. Este restaurante está literalmente construído sobre o que foi um dia a fábrica dela. Um murmúrio chocado percorreu o salão. Fábio Meirelles estava branco como papel. Quando o marido dela morreu de câncer em 1999, Rodrigo prosseguiu. Ela estava de luto, vulnerável. Os sócios minoritários que ela havia confiado como família aproveitaram-se da situação. Fraudaram documentos, manipularam contratos, atiraram da própria empresa que ela construiu com as próprias mãos. Ele olhou para Maria Helena com respeito profundo. Ela lutou na justiça por anos, mas eles tinham mais recursos, mais advogados, mais tempo. Ela perdeu tudo. A empresa, este terreno, a casa, as economias, tudo. Maria Helena estava chorando de novo, mas eram lágrimas diferentes agora. Eram lágrimas de alguém que finalmente estava sendo vista, ouvida, reconhecida. E onde estão esses sócios agora? Alguém perguntou da plateia. 2 já morreram. Um está na cadeia por fraude fiscal não relacionada a este caso.
O outro, Maurício Silva Santos, está vivendo em Miami com o dinheiro que roubou dela. Rodrigo voltou sua atenção para a sala inteira. E vocês, ele disse, a voz carregada de desprezo controlado, riram dela, filmaram, humilharam, sem saber quem ela era, sem se importar quem ela era. Ninguém ousava olhar nos olhos dele. Mas sabem o que é pior? Rodrigo continuou. Mesmo que ela fosse apenas uma senhora idosa trabalhando como faxineira, mesmo que nunca tivesse construído um império, mesmo que fosse apenas uma pessoa, ela ainda mereceria respeito, dignidade, humanidade. E se virou para Marcos. Você fez a coisa certa, mas precisa ir além. Como assim? Contrate um advogado trabalhista imediatamente. Prepare a documentação para um processo contra Vanessa por agressão e assédio moral. Eu sugiro fortemente que você ofereça uma compensação substancial à senhora Maria Helena. Marcos assentiu vigorosamente. Sim, claro, tudo isso. Rodrigo então fez algo inesperado. Curvou-se levemente para Maria Helena em um gesto de respeito antiquado, formal. Senhora Costa, tenho acompanhado seu caso há anos. Fui estagiário do advogado que inicialmente tentou representá-la em 2001. Seu caso foi um dos que me fez decidir especializar-me em direito tributário, porque vi em primeira mão como o sistema pode ser manipulado contra pessoas honestas. Ele tirou um cartão do bolso, colocou na mão dela. Eu gostaria de oferecer meus serviços pro bono para reabrir seu caso. Não posso prometer vitória, mas posso prometer luta. Maria Helena olhou para o cartão, depois para Rodrigo, depois para a sala cheia de pessoas que a haviam humilhado minutos atrás e agora não sabiam onde enfiar a cara. E então ela riu. Não era uma risada amarga, era genuína, vinda do fundo da alma. Era o riso de alguém que havia caído tão fundo que a única direção possível era para cima. Senhor Rodrigo, ela disse, a voz firme pela primeira vez naquele dia terrível. Eu aceito sua oferta, mas não pelos motivos que o senhor imagina. Ele a olhou curioso. Eu não quero esse terreno de volta. Não quero dinheiro, não quero vingança. Ela olhou ao redor. O que eu quero é justiça, mas não para mim, para todas as mulheres como eu, que perderam tudo, que foram enganadas, que estão lutando apenas para sobreviver. Ela endireitou os ombros. O uniforme estava rasgado, o rosto marcado por lágrimas, mas havia uma força nela agora que iluminava o ambiente. Se o senhor conseguir reabrir meu caso e recuperar algo, o que eu quero é usar esses recursos para criar um fundo que ajude mulheres vítimas de fraude empresarial, que dê a elas os recursos legais que eu não tinha. Rodrigo sorriu. Era um sorriso de admiração pura. Senhora Costa, seria uma honra imensa trabalhar em um projeto assim. Marcos deu um passo à frente. E eu gostaria de contribuir também. Vou fazer uma doação inicial de R$50 mil. E este restaurante vai sediar eventos de arrecadação sem nenhum custo. Outros começaram a se levantar. Uma mulher de tailleur ofereceu contatos em um homem que era contador, ofereceu serviços contábeis gratuitos. O momentum estava mudando, transformando vergonhas. Nem todos participaram dessa transformação. Fábio Meirelles ainda estava sentado, os braços cruzados, a camisa manchada, a expressão entre desconfortável e defensiva. Rodrigo se aproximou dele. Senhor Meirelles, creio que a senhora merece um pedido de desculpas direto. Fábio bufou. Eu lamento o que aconteceu com ela há anos atrás, mas eu não tinha como saber quem... Não. A voz de Rodrigo cortou como faca. Você não precisa saber quem alguém foi para tratá-lo com respeito básico. Esse é exatamente o problema. Fábio ficou vermelho. Levantou-se bruscamente, jogou dinheiro na mesa, muito mais do que a conta valia, e saiu sem dizer nada, mas a maioria ficou. Ficaram e ouviram enquanto Maria Helena, pela primeira vez em décadas, contava sua história. Completa, sem esconder nada.
Falou do amor que tinha pelo marido, Carlos Eduardo, de como construíram a empresa juntos, costurando literalmente o primeiro lote de tecidos na garagem da casa onde moravam. De como cresceram, sonharam, conquistaram. Falou da doença dele, do câncer que veio rápido, brutal, sem piedade, dos últimos meses, quando ela dividia tempo entre cuidar dele e tentar manter a empresa funcionando. Falou da traição, de como, 3 meses após o enterro, descobriu que os sócios haviam falsificado sua assinatura em documentos, transferido ativos, esvaziado contas. Como lutou, mas estava quebrada emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Falou dos anos na pensão, dos trabalhos que aceitou para sobreviver, da vergonha que carregava, não por trabalhar como faxineira, não havia vergonha nenhuma nisso, mas pela sensação de ter falhado, de ter perdido tudo que ela e Carlos construíram. E falou de hoje, de como veio trabalhar neste restaurante, neste terreno específico, sabendo o que ele já fora, forçando-se a encarar o passado. Eu achei que seria minha penitência, ela disse, a voz embargada. Limpar o lugar onde tudo começou, como se pudesse, de alguma forma, fazer as pazes com tudo que perdi. Quando terminou, não havia um olho seco no restaurante. Rodrigo quebrou o silêncio. A senhora não precisa fazer penitência por sobreviver, por continuar, por ter dignidade mesmo quando tudo foi tirado de você. Maria Helena olhou para ele, depois para todos os presentes. Sabe o que é engraçado? Ela disse, e havia uma certa paz em sua voz agora. Hoje eu acordei achando que era apenas mais uma humilhação que eu teria que engolir. Mais um passo nessa vida que não era para ser minha. Ela tocou o uniforme rasgado. Agora eu vejo que nada é desperdício, nem a dor, nem a perda, nem mesmo a humilhação. Olhou diretamente para onde Vanessa havia estado, porque tudo isso me preparou para este momento, para poder dizer que sim, eu caí, mas estou levantando, e quando eu levantar completamente vou trazer outras comigo. Rodrigo estendeu a mão. Vamos começar amanhã? Maria Helena apertou a mão dele firmemente. Vamos começar hoje. Durante as próximas horas, ainda ali no restaurante, eles começaram. Rodrigo ligou para seu escritório, pediu que trouxessem documentação. Marcos fechou o restaurante mais cedo. Dedicou o espaço inteiro àquela causa. Montaram um plano. Rodrigo explicou que o caso original estava prescrito em termos criminais, mas ainda havia brechas civis. Poderiam ir atrás dos bens que Maurício Silva Santos havia adquirido com o dinheiro da fraude. Era uma batalha longa, mas possível. E enquanto planejavam, algo extraordinário aconteceu. As pessoas que haviam filmado a humilhação de Maria Helena começaram a postar os vídeos. Mas não da forma cruel que ela imaginou. Postaram a história completa, a humilhação sim, mas também a revelação, a redenção, a transformação. Em questão de horas, a história viralizou. A dignidade da Maria Helena estava trending nacionalmente. Doações começaram a chegar. Não apenas dinheiro, advogados se oferecendo pro bono, contadores, especialistas em fraude empresarial, mulheres compartilhando suas próprias histórias de terem sido enganadas, pedindo ajuda. Daquela noite, quando finalmente ficou apenas Maria Helena e Rodrigo sentados em uma mesa do restaurante vazio, cercados de papéis e planos, ela disse algo que ele jamais esqueceria. Senhor Rodrigo, posso te contar um segredo? Por favor. Quando eu era jovem, construindo a tessituras, eu achava que dignidade vinha do sucesso, das conquistas, do que as pessoas viam quando olhavam para mim. Ela pausou, olhou para as próprias mãos calejadas, mas estava errada, completamente errada. Como assim? Dignidade não é o que você tem, é o que... E você é digno não pelo que conquista, mas porque existe, porque é humano, porque importa. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Hoje, Maria Helena continuou, quando estava no chão, com o uniforme rasgado, sendo filmada, humilhada,
Eu ainda tinha dignidade. Ela nunca foi embora. Eu só tinha esquecido de olhar para o lugar certo. Ela tocou o peito sobre o coração. Estava aqui o tempo todo. E ninguém nunca poderia tirar. Nunca. Rodrigo teve que limpar os olhos. Em 42 anos de advocacia, trabalhando com casos complexos, vendo de tudo, ele nunca havia encontrado alguém com tanta sabedoria nascida da dor. Senhora Costa, ele disse finalmente, eu vim almoçar aqui hoje por acaso. Estava passando pela rua, estava com fome, entrei aleatoriamente. Eu sei, mas agora eu não acredito mais em acaso. Acho que eu estava destinado a estar aqui, neste dia, neste momento. Maria Helena sorriu. Ou talvez a vida apenas nos coloca onde precisamos estar, quando precisamos estar lá. E cabe a nós decidir o que fazer com esses momentos. E você decidiu transformar humilhação em missão. Decidi transformar dor em propósito, que é o que deveríamos fazer com toda dor, se pudermos. Eles conversaram até tarde, traçaram estratégias, discutiram possibilidades, sonharam grande. E quando Maria Helena finalmente voltou para sua pensão naquela noite, indo a pé pelas ruas escuras de São Paulo, ela não estava mais curvada. Caminhava ereta, firme, transformada. No dia seguinte, a história explodiu ainda mais. Programas de TV queriam entrevistas, jornais queriam matérias. Mas Maria Helena, com sabedoria, escolheu apenas uma entrevista. Um programa de variedades popular onde ela poderia alcançar mais pessoas. Sentou-se na cadeira do estúdio, usando roupas simples, mas dignas, que uma das espectadoras do restaurante havia lhe dado, e contou sua história para milhões de brasileiros. Mas não focou em vingança. Não atacou Vanessa, ou Fábio, ou qualquer um que a havia humilhado. Em vez disso, falou sobre reconstrução, sobre dignidade, sobre a importância de tratar cada pessoa como se carregasse um universo inteiro de histórias que você desconhece. Porque carregam, ela disse diretamente para a câmera. Cada pessoa que você encontra está lutando batalhas que você nunca vai conhecer, carregando dores que você nunca vai ver. E merece gentileza sempre, não porque ganhou ou porque tem mérito, mas simplesmente porque é humana. A entrevista se tornou um dos momentos de televisão mais compartilhados do ano, e as doações continuaram chegando. Em uma semana, haviam arrecadado R$320 mil. Em duas, R$500 mil. R$1.200.000. Rodrigo trabalhou incansavelmente no caso civil e 3 meses depois conseguiu um acordo. Maurício Silva Santos, enfrentando exposição pública devastadora e pressão legal internacional, concordou em devolver uma quantia substancial, R$2.800.000. Não era tudo que havia roubado, nem perto, mas era o suficiente. Maria Helena, agora com 68 anos, olhou para o cheque e não sentiu alegria pela quantia. Sentiu alívio pelo que ela representava. Justiça, reconhecimento, fechamento. Usou o dinheiro exatamente como prometeu. Criou a Fundação Tessituras Renovadas, uma organização dedicada a ajudar mulheres vítimas de fraude empresarial, violência financeira e abuso econômico. A fundação oferecia assistência jurídica gratuita, apoio psicológico, treinamento profissional, microcrédito para recomeço, uma rede de apoio e comunidade. A sede da fundação foi estabelecida em um edifício modesto no Brás, não longe da pensão onde Maria Helena havia morado. Ela insistiu em manter as coisas simples, eficientes, focadas em ajudar o máximo de pessoas possível. Rodrigo se tornou o conselheiro jurídico voluntário da fundação. Marcos Vinícius fez doações regulares e continuou sediando eventos de arrecadação no restaurante, que agora tinha uma placa discreta. Restaurante Nobre Brasilis, parceiro da Fundação Tessituras Renovadas. Até começaram a empregar mulheres da fundação que precisavam de um recomeço.
Conceição Ferreira foi uma das primeiras. 43 anos, tinha perdido tudo quando o ex-marido fraudulentamente transferiu a casa e o negócio que tinham juntos para o nome da amante. Chegou à fundação destroçada, sem acreditar que ainda poderia ter futuro. Maria Helena a olhou nos olhos e disse: "Você vai não apenas sobreviver, você vai prosperar. E um dia vai ajudar outra mulher como eu estou ajudando você agora." Conceição chorou muito naquele dia. Mas 6 meses depois, estava trabalhando como gerente administrativa da fundação, usando sua experiência em negócios para ajudar outras mulheres a reconstruir. E ela não foi a única. Joana Ribeiro, 51 anos, enganada por um esquema de investimento que roubou suas economias de vida inteira, encontrou na fundação não apenas ajuda jurídica, mas uma família. Carla Santos, 38, que teve sua empresa de costura roubada pelo sócio que forjou sua assinatura em documentos de transferência. Maria Helena pessoalmente a mentorou, ajudou a reconstruir e hoje Carla tem uma nova empresa, menor, mas sua, verdadeiramente sua. A lista continuava, dezenas de mulheres, centenas, cada uma com uma história de perda, de dor, de traição, e cada uma encontrando, na Fundação Tessituras Renovadas, um caminho de volta à vida. Maria Helena trabalhava 14 horas por dia, mais do que quando tinha a fábrica. Mas era diferente agora. Não era sobre lucro, era sobre propósito. E em cada mulher que ajudava, em cada história que ouvia, em cada vida que via se transformar, Maria Helena sentia pedaços de si mesma sendo costurados de volta. Não da forma antiga, em uma tapeçaria nova, mais rica, mais complexa, mais bonita, porque incluía não apenas seus triunfos, mas suas cicatrizes. Vanessa Rodrigues Santini, enquanto isso, enfrentou consequências. O vídeo de sua agressão contra Maria Helena circulou amplamente. Sua carreira na gestão de restaurantes terminou abruptamente. Nenhum estabelecimento queria o risco de associação. Ela tentou processar por difamação, mas os vídeos eram claros, inequívocos. Tentou desaparecer, mas a internet tem memória longa. Eventualmente, teve que aceitar trabalho em um call center, ganhando salário mínimo. A queda da arrogância foi brutal, rápida, completa. Mas Maria Helena, quando perguntada sobre Vanessa em entrevistas, sempre dizia a mesma coisa. Não desejo mal a ela. Desejo que aprenda, que cresça, que se torne melhor. Era sincero. Maria Helena tinha passado tempo demais sendo consumida por dor para querer cultivá-la em relação a outra pessoa. Fábio Meirelles teve um destino diferente. O vídeo, mostrando seus comentários cruéis, também viralizou. Sua empresa de consultoria sofreu. Clientes questionaram seus valores, sua ética. Ele perdeu contratos importantes. Mas Fábio fez algo que Vanessa não fez. 3 meses após o incidente, ele procurou Maria Helena. Apareceu na fundação sem avisar. Pediu para falar com ela. Quando foram apresentados, ele estava claramente nervoso, desconfortável, mas presente. "Senhora Costa", ele começou, a voz tremendo. "Eu vim pedir desculpas, pessoalmente. Não porque alguém me disse para fazer isso, não porque é bom para minha imagem, mas porque eu disse e fiz naquele dia foi imperdoável." Maria Helena o ouviu em silêncio. "Eu não posso desfazer, mas posso aprender e posso fazer melhor." Ele tirou um envelope. "Isso é uma doação de R$100 mil para a fundação. E eu gostaria de oferecer serviços de consultoria gratuitos para qualquer mulher aqui que esteja reconstruindo um negócio." Maria Helena pegou o envelope, olhou para ele por um longo momento. Depois disse: "Senhor Meirelles, eu aceito. Não o dinheiro apenas, mas o espírito com que está sendo oferecido. Todos merecemos chances de nos tornarmos melhores." Fábio saiu dali transformado e se tornou um dos maiores defensores da fundação, usando sua plataforma e contatos para amplificar a missão deles. 2 anos se passaram.
A Fundação Tessituras Renovadas havia ajudado mais de 400 mulheres, recuperado milhões em ativos fraudados, visto inúmeras vidas reconstruídas. Maria Helena, agora com 69 anos, estava sentada em seu escritório na fundação, olhando relatórios financeiros, quando Conceição bateu na porta. Dona Maria, tem alguém aqui para ver a senhora. Quem? Ela não quis dizer o nome, mas disse que é importante. Maria Helena suspirou, guardou os papéis. Manda entrar. A porta se abriu. Uma jovem mulher entrou. Devia ter uns 25 anos, cabelo castanho puxado em rabo de cavalo, olhos vermelhos de choro recente, roupas simples mas limpas. Parecia aterrorizada. Dona Maria Helena? A mulher perguntou com voz trêmula. Sim, eu sou... Meu nome é Amanda. Amanda Rodrigues Santini. Maria Helena ficou paralisada. Eu sou filha da Vanessa. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de história, de dor, de tudo o que havia acontecido. Amanda limpou os olhos. Eu sei que a senhora não tem razão nenhuma para me receber. Sei o que minha mãe fez. Sei que ela está presa. Sei que ela destruiu a vida da senhora. Por que você está aqui? Maria Helena perguntou, a voz cuidadosamente neutra. Porque eu não sabia. Amanda soluçou. Eu juro que não sabia de nada. Eu morava em Portugal com meu pai. Meus pais são separados há anos. Só voltei para o Brasil quando minha mãe foi presa. E quando descobri tudo, não conseguiu continuar. Maria Helena esperou. Quando descobri que tipo de pessoa ela era, o que ela tinha feito, como ela tratava as pessoas, Amanda respirou fundo. Eu fiquei envergonhada. Com vergonha de carregar o sobrenome dela, com vergonha de existir. Você não tem culpa das ações da sua mãe. Eu sei, mas também não posso simplesmente ignorar. Não posso fingir que não aconteceu. Ela procurou algo na bolsa, tirou um envelope. Isso é tudo que eu tinha economizado. 12.000 reais. Eu sei que não é nada perto do que ela roubou da senhora. Eu sei que não conserta nada, mas é tudo que eu tenho. Estendeu o envelope. Maria Helena não pegou. Amanda, eu não quero seu dinheiro. Por favor. Amanda estava chorando abertamente agora. Por favor, me deixa fazer alguma coisa. Eu não consigo dormir sabendo que carrego o sangue de alguém tão cruel. Preciso fazer algo bom. Preciso tentar consertar. Maria Helena olhou para aquela jovem mulher destroçada por pecados que não eram seus. E viu algo familiar, viu dor, viu vergonha, viu desespero para ser melhor do que aquilo de onde veio. Você tem alguma habilidade? Algum talento? Amanda piscou, confusa com a mudança de assunto. Eu estudei nutrição, me formei em Portugal, mas não consigo emprego aqui porque meu sobrenome está manchado. Ninguém quer contratar a filha da mulher que foi presa por fraude. Maria Helena pensou por um longo momento. Depois, tomou uma decisão. Guarda seu dinheiro. Você vai precisar dele. Nosso restaurante escola precisa de uma nutricionista para ajudar a planejar as refeições que servimos para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Não posso pagar muito, mas posso oferecer um recomeço. Amanda ficou completamente imóvel. A senhora está me oferecendo emprego? Estou oferecendo uma chance. O que você faz com ela é sua escolha. Amanda caiu de joelhos ali mesmo, na recepção, e soluçou de um jeito que vinha do fundo da alma. Conceição, que havia ficado observando de longe, veio e abraçou a moça, levantando-a do chão. Vem! Conceição disse gentilmente. Vamos te mostrar o lugar. E depois você toma um café conosco e conta a sua história. Aqui, a gente não julga de onde você veio. A gente só se importa com onde você quer chegar. Naquela noite, Maria Helena estava sozinha em seu pequeno apartamento. Não morava mais na pensão. Tinha um lugar próprio agora. Simples, mas dela. Na parede da sala havia uma foto emoldurada. Era dela e Carlos Eduardo 20 anos atrás, abraçados e sorrindo. Ela tocou a foto com os dedos. Consegui, meu amor, sussurrou. Levantei de novo, reconstruí. E dessa vez é mais forte, mais bonito,
mais verdadeiro. Olhou ao redor do apartamento, para a pasta de couro surrado que agora ficava na estante, não mais escondida, mas exibida como troféu de guerra. Para as cartas que continuava recebendo de mulheres agradecendo. Para a vida que havia reconstruído o tijolo. Pensou em Vanessa cumprindo pena de 8 anos por fraude e apropriação indébita. Não sentia raiva dela, sentia pena. Pena de alguém que tinha tanto e achou que precisava de mais, que tinha tudo e perdeu por ganância. Pensou em Fábio Meirelles, que havia enviado uma carta de desculpas formal 3 meses atrás. Ela não respondeu. Algumas feridas não precisam de palavras para cicatrizar. Pensou em todas as pessoas que filmaram, riram, humilharam, e pensou em como a vida tem formas estranhas de ensinar lições. Mas principalmente pensou nas mulheres, em Conceição, que agora sorria de verdade, em Amanda, que estava aprendendo que você não é definida por de onde vem, em Joana, em todas as outras que formavam a teia linda e complexa da família que ela havia costurado ao longo dos anos. Família verdadeira, família escolhida, família que fica. No dia seguinte, quando chegou ao instituto, havia um grupo de mulheres esperando na porta. Novas candidatas. Algumas vinham de abrigos, outras fugindo de violência. Outras simplesmente perdidas, procurando um lugar onde pudessem reconstruir. Maria Helena as recebeu uma por uma, ouviu suas histórias, segurou suas mãos, prometeu que elas não estavam mais sozinhas. Enquanto fazia isso, enquanto via esperança nascendo em olhos que haviam esquecido como esperança se parecia, Maria Helena entendeu algo fundamental. A verdadeira riqueza não está no que você acumula, está no que você dá. Não está no que você guarda para si, está no que você compartilha. Não está em quanto você tem, está em quantas vidas você toca. Ela havia perdido tudo e havia encontrado tudo de novo, não nas mesmas coisas melhores, não em lugares, em pessoas, não em propósito. E quando finalmente baixou a cabeça naquela noite, de volta ao seu apartamento simples, depois de um dia longo e gratificante, Maria Helena sorriu. Porque entendeu que dignidade não é algo que te dão ou te tiram. É algo que você carrega dentro de si, sempre. Não importa quantas vezes te empurrem contra a parede, não importa quantos rirem, não importa o quanto pareça perdido, a dignidade permanece. Como uma linha forte costurando retalhos de esperança em um mundo que tenta tanto nos fazer esquecer que somos preciosos. E Maria Helena Tavares Costa, aos 68 anos, com rugas profundas e mãos calejadas, era a prova viva de que gentileza vence crueldade, que amor vence ódio e que nunca, nunca é tarde demais para recomeçar, desde que você escolha a dignidade, sempre.